Olha só, tem uma ação judicial rolando que pode literalmente virar de cabeça para baixo a forma como o Brasil lida com o racismo. Só que tem um porém, ela está recebendo críticas pesadíssimas sobre a sua base e os seus fundamentos. Então, nessa análise, a gente vai mergulhar bem no olho desse furacão para entender o que está por trás dessa polêmica toda, olhando especificamente para os argumentos de quem está questionando a ação. Então, a grande questão aqui é a seguinte, né? De um lado, a gente tem uma proposta que muda tudo, uma mudança política radical. Mas do outro, as provas, as evidências que deveriam sustentar essa proposta, bom, elas estão sendo muito, mas muito questionadas. É aqui que a gente vai fundo para entender cada detalhe. Beleza, para a gente não se perder, o nosso roteiro vai ser extra. A gente começa com o caso que está lá no STF, depois a gente olha para a teoria por trás de tudo. Na sequência, vamos analisar as narrativas que estão sendo contadas, ver a crítica mais geral sobre essas ideias e, no final, a gente amarra tudo para entender o que tem em jogo de verdade com essa decisão. Então vamos lá, começando pelo caso que iniciou toda essa discussão. Bom, o coração de tudo isso é uma tal de ADPF. E o que é isso? Pensa assim, é um tipo de ação que vai direto para o Supremo Tribunal Federal para dizer: ei, tem um ato do poder público aqui que parece estar ferindo a Constituição. É, sem dúvida, uma das ferramentas jurídicas mais fortes do nosso sistema. Certo, e a ação que está no centro do debate é a ADPF 973. Quem entrou com ela foi a Coalizão Negra por Direitos. E a alegação principal é bem séria. Eles dizem que o Estado brasileiro, seja fazendo alguma coisa ou deixando de fazer, viola sistematicamente os direitos da população negra. Direitos básicos, sabe? Como o direito à vida, à saúde, à segurança. Pois é, e isso leva a gente direto para a base, para o pilar intelectual que sustenta essa ação toda. É um conceito que está super em destaque agora, o tal do racismo estrutural. Ok, antes de mais nada, vamos entender o que essa teoria diz. A ideia do racismo estrutural é que o racismo não é só sobre uma pessoa ser preconceituosa com outra, sabe? A coisa seria mais profunda, estaria nas próprias estruturas da sociedade, nas instituições. Agora, o ponto central da crítica que as fontes trazem é bem específico. É que, nessa visão, bastaria olhar para uma diferença de estatística entre grupos raciais e isso já seria a prova do tal racismo estrutural, sem precisar considerar nenhum outro fator. E é aqui que a crítica vinda de uma das fontes bate forte. A frase é bem direta. Racismo estrutural é uma teoria social, não um retrato da realidade. Ou seja, a ideia aqui, ele seria uma forma de enxergar o mundo, uma lente, uma teoria, e não um fato comprovado sobre como a sociedade funciona. E olha, essa diferença entre teoria e realidade é a chave para entender toda essa discussão. Certo. Então vamos ver na prática. Como que essa teoria vira argumento de fato lá dentro do documento da ADPF? E, mais importante, quais são as respostas, as contestações que as fontes que a gente está analisando trazem para esses argumentos? Olha só um exemplo. A ação afirma que a nossa miscigenação nasceu da violência sexual contra a mulher negra. A crítica, por outro lado, diz que isso é um exagero retórico absurdo. O ponto aqui não é negar que essa violência aconteceu, porque ela foi uma realidade horrível. A questão, segundo essa visão, é que seria simplificar demais a história complexa do Brasil para caber só nessa explicação, sabe? Tem mais. Sabe aquela história de que o Rui Barbosa mandou queimar os arquivos da escravidão para apagar o passado? Pois é, a ação usa esse argumento. Mas a fonte que a gente analisou chama isso de mito. A explicação que ela traz é outra. O que foi queimado, na verdade, foram os registros financeiros. E por quê? Justamente para impedir que os antigos donos de escravos fossem pedir uma indenização do governo. Uma medida, aliás, que teria tido apoio dos próprios abolicionistas. Mas, gente, talvez o ponto mais chocante, digamos assim, no documento seja um número. Presta atenção nisso. A ADPF diz que lá perto da abolição da escravatura, o Brasil tinha um total de quase 7 bilhões de pessoas escravizadas. 7 bilhões! Só para a gente ter uma ideia do que esse número significa, a população do planeta Terra inteiro hoje é de mais ou menos 8 bilhões. Então, a fonte aponta isso como um erro de fato, assim, gritante dentro de um documento que quer basear uma política pública para o país inteiro. A ação também foca muito na questão da violência policial. E não dá para negar, os números são graves. Mais de 6 mil mortes. É um problema seríssimo. Só que a crítica olha para o quadro completo. O total de mortes violentas no país passa de 44 mil. Aí a pergunta que fica é,
por que concentrar a atenção em uma parte do problema e não dar o mesmo peso para, por exemplo, a violência que vem do crime organizado, que, pelos dados, mata muito mais gente? Bom, mas a crítica não para só nesses pontos de fato, não. Ela vai além e levanta uma preocupação maior sobre onde tudo isso pode nos levar. E a linguagem de uma das fontes é bem pesada. Ela chega a dizer que a população negra estaria sendo enganada por racistas disfarçados de redentores. A acusação é grave, que esses movimentos estariam, no fim das contas, criando uma espécie de escravidão ideológica e financeira, usando a luta contra o racismo para benefício próprio. E essas preocupações se desdobram em vários pontos. As fontes alertam que o tiro pode sair pela culatra, sabe? Haveria o risco de gerar mais desemprego com empresas receosas de contratar e depois tomar um processo. Também falam do perigo de aumentar a segregação e de criar uma imagem de que a população negra precisa da tutela do Estado. E para fechar, um ponto jurídico crucial. A culpa pela escravidão, um crime do passado, não é algo que se possa transferir para quem vive hoje. Certo, diante de tudo isso, a pergunta que fica é o que, no fundo, está em jogo nessa briga lá no Supremo? Na visão de quem critica, o roteiro é muito claro. Funciona mais ou menos assim. Passo 1. Pega-se uma teoria social que, segundo eles, não tem comprovação. Passo 2. Transforma-se essa teoria na base de uma ação judicial. E o passo 3, o grande final, pede-se para o STF obrigar o país inteiro a seguir certas políticas, pulando toda a discussão que deveria acontecer no Congresso. E o pedido final da ADPF, o mais poderoso de todos, é esse aí, que o Supremo declare oficialmente que o Brasil vive um estado de coisas inconstitucional. E o fundamento para essa declaração tão forte seria justamente a teoria do racismo estrutural. Na prática, isso pegaria uma teoria de dentro da academia e a transformaria em uma verdade jurídica, com efeitos reais para todo o país. E tudo isso deixa a gente com uma questão de fundo, uma questão que vai muito além desse caso específico. Pensa bem. Se uma teoria acadêmica, uma teoria social, pode virar lei por uma canetada do judiciário, que espaço sobra para a evidência, para os fatos e para o debate democrático, que é a base de tudo? A resposta para essa pergunta pode definir não só o futuro dessa ação, mas muita coisa sobre o nosso futuro.